mensagem que me coube a responsabilidade de falar para os irmãos foi sobre a oração. A oração como instrumento de libertação. E o texto que nós vamos ler nessa noite para a gente refletir está no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 39 e 40. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 39 e 40. Os irmãos, porventura, acharam? Lucas, capítulo 22, versículos 39 e 40. Que diz assim: E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. Orai para que não entreis em tentação. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, bendito, querido e amado, nós te somos gratos, Senhor, pelo teu cuidado sobre a nossa vida, e te somos gratos, Senhor, pela oportunidade que temos de ler e meditar na tua santa e bendita palavra. E queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos dê todo o direcionamento, toda a orientação, para que essa palavra possa ser trabalhada e entesourada nos nossos corações. Nos ajuda, tanto a mim que estou falando, e os teus filhos que estão ouvindo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. O tema da oração é um tema muito difícil de se falar. E em se tratando da oração do Senhor Jesus, se torna ainda mais difícil falar sobre a oração. A oração, além de ser um tema difícil, é talvez a prática mais difícil da devoção. Quer ver? Louvar é relativamente fácil, porque a gente hoje põe uma canção num MP3, põe uma canção num som qualquer, e você vai junto com aquela canção cantando. Você não precisa se atentar muito para ter um momento de louvor. Você consegue, digamos, fazer outras coisas enquanto você louva, inclusive dirigir o seu carro enquanto você louva. Ler a Bíblia também não é um expediente difícil para quem está acostumado a ler outros livros, ler jornal, ler revista. A pessoa se assentar para ler um capítulo ou dois da Bíblia também não é um expediente difícil. Jejuar é um expediente que tem um grau de dificuldade. Entretanto, quem jejua consegue conversar com as pessoas, consegue sair de casa. Quem está em jejum pode se movimentar daqui para lá, pode assistir um filme, pode ler um livro. Quem jejua pode se deitar para dormir. Quem jejua pode tomar banho. Mas a oração é uma prática difícil, porque a oração, ela não dá para ser feita assim, no dia a dia, na rotina do dia a dia, sem que você pare, sem que a gente pare para dedicar um tempo para essa oração. A gente pensa que, por exemplo, eu vou aqui orando dentro do carro, eu vou aqui, enquanto eu estou na fila do banco, eu vou aqui orando. Essa oração serve? Irmãos, é assim, se não tiver outra, serve. É melhor do que não ter nada. Mas não é dessa oração que nós estamos falando. E na vida do Senhor Jesus, a oração tinha uma prioridade absoluta. E certamente sem a oração, a gente não tem notícias, por exemplo, de Jesus dedicando muito tempo de louvor. A única vez que a gente viu na Bíblia que Jesus dedicou um momento de louvor foi logo após a Santa Ceia, que ele saiu, e aí, como dizem alguns irmãos da Assembleia de Deus, ele pegou a harpa e cantou um hino da harpa cristã.
mas não se tem muita notícia de Jesus cantando muito. Jejuar, ele jejuou 40 dias, e depois disso não jejuava mais, era até chamado de glutão, aquele que comia muito. Mas a oração, ela permeou a vida de Jesus. Jesus sempre se retirava para ter um momento de oração a sós. E Jesus também não gostava muito de orar com as pessoas. Ele gostava de se reservar para a oração. Eu tenho a impressão que Jesus se reservava para a oração, porque se as pessoas o vissem orando, eu tenho a impressão que as pessoas se assustariam com o jeito de Jesus orar. Então ele se reservava para orar só. Em muitas oportunidades no Novo Testamento vemos citações de que, e aí o Senhor se dirigiu para tal lugar a fim de orar. Sem o expediente da oração, seguramente o Senhor Jesus não conseguiria enfrentar os grandes desafios que se lhe mostravam. A força que o Senhor Jesus recebeu seguramente veio da sua prática, digamos assim, insistente, perseverante, e da sua prática até austera da oração. E os apóstolos que acompanhavam o Senhor Jesus, ainda discípulos, não enviados, por isso não apóstolos, eles certamente sabiam orar. Pelo menos eles imaginavam que eles sabiam orar. Mas um dia eles foram participar do momento de oração do Senhor Jesus. E quando eles participaram daquele momento de oração, eles disseram: Senhor, ensina-nos a orar, porque nós não sabemos como orar. Esta semana que passou, um grupo de policiais de um estado aqui do Brasil, que eu não me lembro exatamente qual foi receber aulas de tiro, acho que foi do estado do Rio de Janeiro, de um italiano que é considerado o maior sniper, o maior atirador, o melhor atirador do mundo. E eu não sou dado às armas, mas eu fiz questão de ver o vídeo. Meus irmãos, aquele camarada, ele faz miséria com aqueles revólveres e com as espingardas. Eu chamo espingarda porque eu não sei os nomes, mas 1 a 12 eu acho, um fuzil, qualquer coisa. Meus irmãos, ele puxa para aqui, parece que ele está jogando cartas de baralho. Ele puxa para aqui, atira, vira para lá, atira, coloca aqui, puxa para cá, parece um Rambo. E eu acho que o melhor atirador brasileiro, quando olha para aquele cidadão manipulando aquelas armas e atirando nos alvos, e acertando nos alvos, virando de costas, atirando no chão, atirando para aqui, atirando para lá, eu acho que as pessoas olham os atiradores de elite e dizem assim: meu amigo, me ensine a atirar. Porque às vezes nós achamos que nós conhecemos algumas coisas, que nós dominamos algumas coisas, até que aparece alguém que a gente olha e diz: pelo amor de Deus, me ensine a fazer isso. E eu tenho a sensação de quando os discípulos que deviam ter uma certa prática de oração, quando eles viram o Senhor Jesus orar, eles chegaram à conclusão de que eles não sabiam orar. Eles não tinham noção do que era a oração. E qual foi o maior ensino que a vida de oração do Senhor Jesus nos deu? É que a oração, meus irmãos, ela não tem um fim específico. Porque a oração é uma comunicação. E enquanto tal, a oração se realiza no processo. A oração é uma atividade inconclusa na nossa vida. Não existe aquele momento que você diz assim: pronto, terminei a oração. A oração é uma atividade
que não se conclui porque ela não é uma atividade que tem um objetivo específico. E aí você pode dizer, mas pastor Palhano, a gente percebe que algumas orações foram feitas na Bíblia por causas específicas. É verdade. Então, para que a gente possa entender como é que funciona essa oração por causas específicas e como é que funciona a oração que não tem fim, eu vou comparar a oração com um jogo de videogame. Eu não sei quantos dos irmãos e das irmãs já entraram para tentar jogar qualquer jogo de videogame. Qualquer jogo de videogame, mesmo o Come-Come, que é aquele joguinho absolutamente tosco que fica uma boquinha comendo as coisas, é aquele. Quando ele começa com um quadradinho pequenininho, aí você ganha. Você já notou quando você ganha, o quadradinho fica maior? Aquilo é uma fase que você vai pulando. Daqui a pouco a tela inteira do computador é aquele, você tem que dominar. Mas o Come-Come já ficou lá no passado. Porque um dia eu cheguei na minha casa e o meu filho estava jogando um jogo, e quando eu passei, eu olhei, Leonardo, que filme é esse que você está assistindo? Aí ele disse, não pai, aqui não é um filme não, é um vídeo. Aí eu olhei a imagem e disse, é um vídeo, videogame, isso é um videogame. Meus irmãos, a imagem é perfeita. E as fases são cada vez mais complicadas. E aquele negócio prende uma pessoa. Porque quando você começa a primeira fase, é fácil. A oração é semelhante. Então eu diria que a primeira fase da oração, no jogo chamado oração, a primeira fase é essa oraçãozinha que a gente faz no culto aqui de quarta-feira. Bora orar aqui, irmãos. Qual é a causa que o irmão tem? Já estou com a pessoa doente, bora orar aqui, negado. Bora orar pelo irmão. Ou qual é a outra causa? Se a pessoa que está lá está desempregada, vamos orar por essa causa. Essa oração é a primeira fase do jogo. É a oraçãozinha que se objetiva numa realidade que amanhã vai ser resolvida. Ou seja, a oração se acaba na hora que ela é respondida. Os irmãos entendem isso? Você faz uma oração por uma causa, na hora que aquela causa é respondida, acabou-se. Você por aquela causa não ora mais. Ou seja, a primeira fase do jogo da oração é a fase da oração por questões específicas. E nós, igreja moderna, como não temos a prática da oração, nós estamos patinando na primeira fase. Por isso nós precisamos orar meramente pelas causas, por situações pontuais. Porque a gente ora pelas causas num reflexo involuntário e na maioria das vezes ineficiente, exatamente pelo espaçamento da prática. Quando é que a pessoa vem para a oração? Quando ela tem um problema. Não é verdade? Quando é que a pessoa se agarra com a oração? Eu disse aos pastores, pode esperar, o ano vai ser difícil, abram as portas das igrejas que vai chegar um bocado de gente. Os irmãos podem esperar que a igreja esse ano vai crescer como nunca. E sabe por quê, meus irmãos? Porque as pessoas vêm aqui atrás de uma resposta, e elas vêm atrás de uma oração. O empresário está quebrado, ele vai atrás da oração. O casamento está falido, vai atrás da oração. E como esse ano vai ser um ano de muita gente quebrada, vai um tanto de gente atrás da oração. Essa oração é a primeira fase do videogame. As pessoas vão, me ajuda aí, eu tenho uma causa para resolver acolá, me ajuda aí, pastor, faz uma prece por mim aí, uma oração, uma reza, faça qualquer coisa aí, me ajude aí, como é que eu faço, me dê um banho de folha, qualquer coisa, porque eu preciso resolver aquela causa. Então é a primeira fase do jogo. Só que a igreja parou nessa primeira fase. Nós paramos nessa primeira fase. A nossa oração, ela não consegue passar disso. Oramos por situações pontuais, oramos por uma falta de emprego, oramos por uma pessoa que está enferma, não é? Quer ver? Tire essas coisas da sua oração para você ver como você não vai ter nem o que dizer. Tire orar pela sua família, tire pedir, Senhor, me abençoa
abençoa minha vida, abençoa minha casa, abençoa meu filho, minha mulher, abençoa meus filhos, abençoa meu neto, abençoa o meu vizinho. Tira essas coisas imediatas, não sobra nada. Você vai orar pelo quê? Sabe bem, Senhor, eu estou aqui, não sei nem o que dizer. É uma verdade. Não vai ter nem o que dizer. Vai ficar ali patinando, repetindo as coisas e não tem o que dizer. Porque nós não temos o que dizer para o Senhor. O nosso relacionamento é efetivamente com essa espiritualidade, se tornou um relacionamento puramente mercantil. Igual aquele casal que está assim, já casado não sei quanto tempo assim que está. E aí, pagou a conta? Paguei. Pagou quanto? Foi tanto. E quanto é que tem no banco? Tanto. Disse, o menino foi para a escola hoje? Foi. E ele voltou com uma farda de que cor? Preta. Depois bota no total para lavar? Foi? Foi. Tu assistiu o que ontem? Eu assisti um filme tal. E tu viu o que? Tu viu o outro. Está lendo o que? Aí a relação é essa daí. Porque não tem mais o que conversar. A mesma coisa a oração. Se tirar essas coisas, irmão, se tirar o pagamento das contas, não tem muito o que nós falamos com Deus. A igreja moderna é uma igreja fracassada na oração. Todos nós somos fracassados na oração. Todos, eu me incluo nesse grupo. A oração é a batalha do crente. A gente não ora para vencer a batalha. A maior batalha é a oração. Quem vence a oração vence qualquer batalha. Mas nós perdemos a pior batalha, a maior e a pior, que é a oração. Nós não sabemos orar. Veja o tempo que nós como igreja dedicamos à oração. Veja o tempo que nós como igreja dedicamos pessoalmente, como culto, à oração. É um tempo absolutamente ínfimo. Um tempo extremamente ínfimo. Mas nessa oração de Jesus, nos últimos dias, especificamente no último dia antes de ele ir para a cruz, a oração de Jesus nos ensina algumas coisas extremamente fortes. Ela nos ensina, meus irmãos, em primeiro lugar, ela nos faz reconhecer a posição da vida em relação a nós. É o primeiro grande ensinamento da oração de Jesus, é que a oração nos faz reconhecer a posição da vida em relação a nós. Você sabe que Jesus é um cara que nunca teve crise de identidade, porque ele sabia qual era a posição da vida em relação a ele. Ele nunca teve crise de identidade. Ele foi tentado, sim, mas ele nunca teve crise de identidade. Jesus gostava de orar costumeiramente, o texto diz, aonde? No Getsemane. E Getsemane, meus irmãos, no hebraico é prensa de azeite. Prensa de azeite é Getsemane. E Jesus gostava de orar lá no Jardim das Oliveiras, onde havia uma prensa de azeite. E ali Jesus observava que os produtores da azeitona, que é o fruto da oliveira, a azeitona verde, aquela que nós comemos na nossa salada, Jesus via que os homens pegavam quilos e quilos de azeitona e colocavam na prensa e começavam a espremer aquela azeitona, e quando espremiam a azeitona, que é o fruto da oliveira, o que é que saía? O azeite. Porque escute, o fruto da oliveira não é a azeitona. O fruto da oliveira é o azeite. Da mesma sorte, eu não sei se os irmãos sabem, que o fruto do cajueiro não é o caju. O fruto do cajueiro é a amêndoa, que é o que está dentro da castanha. O que está dentro da castanha é a amêndoa do caju. Aquele é o fruto. E a gente chupa o caju porque é o barato e é o mais fácil. Mas o fruto real é a amêndoa. Os irmãos sabiam disso? Amém. Então, o fruto da oliveira não é a azeitona. O fruto da oliveira é o azeite. Mas, meus irmãos, para você tirar o azeite da azeitona, você precisa matar a azeitona.
Porque se você come a azeitona, você acabou com a possibilidade da azeitona dar o azeite. Por que Jesus gostava de ir para a prensa de azeite, para o Jardim das Oliveiras? Porque ali naquele lugar, o Senhor Jesus via claramente como seria a sua vida. Para que ele pudesse azeitar o mundo, ele teria que ser esmagado. Ele não poderia trazer o fruto desse azeite para o mundo se ele não fosse prensado como uma azeitona. E ele ficava olhando para aquilo, e aquilo o levava à oração, como quem diz: me ajuda a suportar a prensa do azeite. Essa foi a grande experiência de Jesus na oração. Nós vimos aqui uma encenação dos jovens aqui da igreja, e meus irmãos, comovente, bonita, mas o sofrimento de Jesus, se ele não tivesse se preparado espiritualmente, o sofrimento físico que ele enfrentou, a moenda pela qual ele passou ali para azeitar o mundo, ele não conseguiria passar sem a força que vem da espiritualidade profunda através da oração. Então, na última oração que ele foi fazer, ele se dirigiu novamente à prensa de azeite, e aí quando ele se lembrou de ver cada peça, cada azeitona ali sendo prensada, perdendo a sua carne, soltando a carne do caroço, como a carne que se solta dos ossos, ele começou a perceber que a moenda, que a prensa ia esmagando a carne da azeitona, e eu tenho certeza que o Espírito Santo falou com ele e disse assim: olha, é assim que vão fazer contigo. Agora, nós somos uma igreja que não ora, e é por isso que nós não conseguimos enfrentar dificuldades. E é tão interessante, hoje eu estava ouvindo um debate que tinha uma pessoa religiosa e um sociólogo, e a pessoa religiosa que estava nesse debate, coitada, estava tão perdida, era uma moça, estava perdida na inocência da fé, mas encontrada certamente com o Senhor, mas não era para estar naquele ambiente de discussão sobre a Páscoa. E ela não falou absolutamente nada com coisa nenhuma. E o sociólogo falou uma coisa interessante que eu queria compartilhar com os irmãos hoje. Ele disse: quando eu ando nas ruas da cidade, eu vejo os adesivos nos carros, Deus é fiel. E quantos irmãos creem que Deus é fiel? Amém, amém? Deus é fiel. Muito bem. E o sociólogo disse o seguinte: é tão interessante as pessoas colocarem, porque antigamente quem era fiel era o crente. A gente dizia assim: os irmãos são fiéis da igreja. Quantos fiéis tem a tua igreja? Então antigamente quem tinha que ser fiel éramos nós. Mas hoje quem tem que ser fiel é Deus. Porque se ele não for fiel, a gente coloca ele no canto da parede e diz: que é isso? Que diabo de fidelidade é essa tua, que tu não me abençoou? Que maldição de fidelidade é essa? Que Deus é esse? Tu é Deus ou tu não é? Tu é ou não é fiel? Antigamente, nós é que tínhamos que ser fiéis. Antigamente Deus olhava para nós e disse assim: meu filho, aí, você vai ser fiel ou não vai? E a gente: claro, Senhor, me ajuda aqui, vou ser fiel. Antigamente quem colocava a gente no canto e dizia assim: cadê meu filho, você vai ou não vai fazer? Era Deus. Hoje a gente coloca ele no canto da parede e diz assim: cadê o Senhor, está sendo ou não está sendo fiel? E é só você olhar qualquer pessoa que posta qualquer coisa, não é? Teve um caso clássico aqui, já falei aqui outras vezes, né, Emerson? Uma pessoa colocou lá assim: droga de vida. Meus irmãos, tem um tanto de gente dizendo assim: mas olha, Deus é fiel, não se preocupe, Ele está no controle, todas as coisas. E aí às vezes o irmão diz assim: eu vou fazer um exame, olhe por mim. Aí todo mundo já vai assim: não, mas não se preocupe não, porque Deus é fiel. Claro, irmão, se preocupe.
que ser fiel é você, não é Deus não. Você dizer que Deus é fiel é chover no molhado. Quem tem que ser fiel é você. Essa é uma certeza que a gente, irmãos, dizer que Deus é fiel é redundância. Ora, dizer que Deus é fiel é a mesma coisa que dizer que a água é molhada, que o céu é azul, o ouro é burro, é a mesma redundância. Brincadeira, viu? É redundância, não se diz isso. Quem tem que ser fiel somos nós. Então vejam que o eixo de interpretação de quem é a azeitona que precisa ser prensada para dar o azeite, ele mudou. Hoje nós queremos nos manter azeitonas, e a igreja hoje é uma sociedade de azeitonas. Cada um de nós na nossa individualidade. Por isso que as pessoas, meus irmãos, estão trocando de igreja com a maior facilidade da paróquia, entendeu? Qualquer patife que chegar, por exemplo, em Fortaleza, que alugar um prédio bacana com ar-condicionado, ele pode ser um explorador da fé. Se ele arrumar, tiver um discursozinho bacana, bonito, agradável, uma igrejazinha com ar-condicionado, em 6 meses ele lota. Se tiver um discurso leve, bacana, motivador, ele lota em 6 meses. Por quê? Porque as azeitonas querem continuar sendo azeitonas. As azeitonas querem continuar com a sua individualidade. Agora, vá pregar, azeitona entra na prensa. Quem é que quer um negócio desse, irmãos? Ninguém quer. As pessoas não querem. Ora, se eu for dizer para os irmãos aqui que o irmão está na prensa de Deus, tem que ficar bem para sair o azeite, o irmão pega o beco aqui e repõe para o canto, na verdade. Eu tenho que ter cuidado com o que eu digo aqui, senão eu perco o resto dos fiéis. Ou dos infiéis. Então, a oração de Jesus, ela nos faz reconhecer a posição da vida em relação a nós. E a posição da vida é a seguinte: somos azeitonas. E o melhor fruto nosso é o azeite. Mas o azeite não sai se a gente não for espremido, se a gente não for prensado. A grande questão é: nós queremos visitar o Getsemane e olhar como a azeitona é prensada na prensa do azeite? Tenho a impressão que não. Por qualquer motivo, as pessoas vacilam na sua fé. Por qualquer situação, em qualquer circunstância, as pessoas abandonam a caminhada, porque não querem estar na prensa. O discurso de Jesus para nós é estranho. Eu disse numa reunião essa semana onde eu fui, que Jesus atrapalha a igreja moderna. Se ele viesse hoje, irmãos, nós tínhamos que tirar ele daqui do nosso meio, porque ele atrapalha. Sabe por que ele atrapalha? Porque se ele visse alguém na prensa, ele dizia assim: é isso mesmo, irmão, um grão de trigo cair na terra sem não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele produz muito fruto. E a gente não quer morrer e produzir fruto. A gente quer produzir fruto, a gente quer continuar vivo, não é verdade? Por isso é que a gente não gosta de orar, porque se a gente for para a oração nos revela isso. Por isso que a gente tem medo de orar. Por isso que a gente tem medo de passar para o segundo estágio da oração. Passar para o segundo estágio é entender qual é a posição da vida em relação a nós. E entender que algumas coisas que vêm para mim são prensas necessárias para tirar o óleo da minha vida. E a partir desse óleo eu poder abençoar pessoas que estão ao meu redor. Segundo lugar, a partir dessa experiência do Senhor Jesus na oração do Getsemane, a última oração, a oração nos faz reconhecer a nossa posição em relação à vida. Primeiro é a posição da vida em relação a nós.
Agora é a nossa posição em relação à vida. Meus queridos, quando Jesus se afastou dos apóstolos para orar, ele chamou os três e disse: fiquem aqui, que eu vou orar bem acolá. Aí, tiro de pedra, talvez uns 20 metros, 30 metros, ele foi. Ele não queria que os apóstolos participassem daquele momento, era algo dele. E ele entrou numa oração tão profunda, meus irmãos, que se iniciou um expurgo. Um expurgo através da natural sudorese. Jesus começou a suar. Suar de suor. Soar é de cima. Quando você for falar de suor, é suar. Jesus começou a suar, só que aquele momento de sudorese se converteu num fenômeno incomum chamado hematidrose, que acontece quando o corpo está diante de um estresse, de uma tensão tão profunda, que o sangue que corre na nossa carne, ele se mistura ao suor e ele irrompe pelos poros. Esse fenômeno só acontece quando o corpo está diante de um estresse muito profundo, de uma tensão muito profunda. Então, Jesus ali já estava sendo prensado pelos nossos pecados. E aqui, meus irmãos, fica clara a mensagem do Senhor. Escute bem. Eu tenho a impressão que o Senhor Deus pensou em alguma forma alternativa para resgatar o ser humano. Isso nos meus devaneios teológicos, não é? Claro que no fundamento teológico não foi assim, mas nos meus poéticos devaneios teológicos, eu tenho a impressão que o Senhor ficou pensando no meio para que os nossos pecados fossem perdoados. Por exemplo, as penitências. Meus irmãos, uma pessoa que se penitencia, uma pessoa que sai daqui de Fortaleza e põe uma cruz nas costas e vai aqui andando a pé até Juazeiro, 800 quilômetros, ou até Canindé, quase 100 quilômetros. A gente pode pensar, não é verdade, dentro da nossa lógica, da nossa justiça, e dizer assim: rapaz, uma pessoa dessa, que pagou o preço de suor, que foi daqui para lá, sofrendo, uma pessoa dessa, é claro que ela vai ter a redenção. Eu tenho a impressão que a reencarnação, assim, nos meus devaneios poéticos teológicos, até pode ter passado pela mente do Senhor, dizer assim: pai, vamos fazer o seguinte, o camarada não se consertou numa vida, vamos dar a ele uma segunda chance, ele volta de novo, aí ele vem e tal, e tenta se conformar com a vida, e alcançar o estado, talvez rituais como, por exemplo, quando eu era garoto, minha mãe é uma mulher de fé, a gente estava com uma doença lá que não sabia o que era e tal, ela me levou numa rezadeira, e eu cheguei lá, e a mulher numa casinha pobre de Jó, naquela época ninguém ganhava dinheiro com negócio de cura, aí a minha mãe chegou e disse assim: pai, fazer uma reza por esse menino. A mulher pegou uma folha de peão, que ela achou na capa dela, na frente, que ela tinha já aquela folha de peão, e ela fez, e ela começou a bater comigo naquele raminho, pai, dizer algumas coisas que não entendia nada. Batia, eu ficava só quieto olhando, meu Deus, será que esse negócio vai dar certo mesmo? E ela fazendo aquilo ali. Então, um ritual, na verdade, irmãos, a gente podia passar por um ritual assim, maçônico. De onde vens? Olha, eu venho, um grande mestre, para aprender e tal, entendeu? Um ritual tipo do candomblé, que a pessoa vem, de onde vem? Vem das encantarias, o que vem fazer? Diz, vem fazer a cabeça e tal, vem, aí está por cima e tal. Aí rapa a cabeça, fica num canto, bebendo sangue, fazendo qualquer coisa assim que desse para purificar, sacrifício de animais, uma obra meritória. Diz, olha, faça o seguinte, remã, não é aquela brincadeira que tem aqui no Ceará, remã, quem for lá no prédio, der uma oferta de 5 mil contos, aí você faz um esforço, paga lá aquela oferta,
e aí você purifica-se dos seus pecados, ou então de jejuns. Agora, na quaresma, é uma época boa para a gente purificar dos pecados, porque a gente faz a quaresma, a gente fica assim, o povo da quaresma fica assim, uns 40 dias sem beber cachaça. Por exemplo, o cara fica lá de jejum, aí passa 40 dias sem beber cachaça, aqui fazendo uma abstinência, ou fica 40 dias sem comer carne vermelha e tal, como se fosse assim um sacrifício. Tudo bem, e podia dizer: ó Senhor, tá aí, eu passei 40 dias sem beber café, não é verdade, meus irmãos? Eu passei 40 dias sem comer carne vermelha, ou eu passei 40 dias só tomando esse chazinho que a Sônia me deu, que não tem gosto de absolutamente nada. Aí a quaresma, você podia encontrar a sua salvação nisso, ou então fazendo longas orações, uma campanha de oração bem feita, não é verdade, irmãos? A pessoa fazer uma campanha de oração assim, bem extensa, todo mundo orar, ou outras coisas que pudessem apagar a mancha do pecado, nos redimir. Eu tenho impressão, meus irmãos, que se o Senhor tivesse encontrado uma forma, o Senhor não tinha enviado Jesus. Mas escute bem, nós não somos salvos pelo suor, nós não somos salvos pelo esforço. Ele suou e depois veio o sangue para nos mostrar que não é pelo esforço, não é pelo suor que nós somos salvos, não é pelo esforço humano, não é pela capacidade humana. Nós somos salvos, redimidos pelo poder do sangue precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por mais esforço que nós façamos, por mais suor que nós derramemos, isso não representa absolutamente nada diante do Senhor. Por quê? Porque somos salvos pelo sangue de animais, pelo nosso? Não, somos salvos pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e que começou a derramar o seu sangue antes de subir na cruz. Começou a derramar o seu sangue lá no Getsemane, sendo exprimido, porque quem estava ali causando tensão, aflição, causando sofrimento de morte em Jesus, era eu e era você. Era a minha maldade, era a sua maldade, era a minha perversão e era a sua perversão, que já estavam vindo sobre Jesus, espremendo a Jesus. E mesmo assim, ele foi até o fim. Não se enfrenta isso se não estiver fortalecido na oração. Nós enfrentamos dificuldades na vida, irmãos, e sabe por que nós não sabemos reagir? Porque nós não temos vida de oração. Nós queremos resolver tudo no suor, é na verdade. É na verdade, irmãos. A gente quer resolver tudo no suor, no papo. Todas as vezes eu, você, todos nós queremos resolver na bucha. Não, no suor. Vamos pagar o preço desse negócio. E muitas vezes o preço desse negócio, sabe qual é? É o preço do sangue. O meu? Não, o de Jesus. Porque tem coisas que não adianta o meu esforço, só faz atrapalhar cada vez mais. E quando é que a gente descobre isso? Através da oração. Em terceiro lugar, a oração nos faz reconhecer o que é que nos atrapalha na nossa missão. Jesus disse: orai, para que não entreis em tentação. Quando Jesus diz orai para que não entreis em tentação, ele está dizendo que a porta da oração é de um lado e a porta da tentação é de outro lado. Quando ele diz orai, ele está dizendo: entre pela porta contrária à porta da tentação. Por que nós oramos na hora da tentação? Porque nós estamos na primeira fase do jogo. Aí você está diante de uma tentação e você: Jesus, me ajuda, tem misericórdia de mim. Eu conheci um cidadão, meus irmãos, que ele me disse uma das coisas mais horrorosas que eu já ouvi na minha vida.
ele, não sei se ele ainda tem essa prática, mas ele disse que antes dele se converter, ele era casado e teve caso com inúmeras mulheres, inclusive mulheres amigas da esposa dele, teve caso. E aí ele disse que quando ele se converteu, ele confessou para a mulher aquilo tudo, a mulher perdoou, tudo certo. E ele disse: rapaz, eu encontrei uma forma de me libertar da tentação. Foi mesmo, irmão? Como foi? Eu queria saber para aprender, não é? Ele disse: rapaz, é o seguinte, quando eu estou assim num canto, que eu olho para a mulher que me tenta, eu ligo para minha mulher e digo assim: minha filha, olha para mim agora, vamos orar aqui agora, eu estou olhando para uma pessoa que agora estou sendo tentado. Eu digo: e aí? Aí ele disse: rapaz, aí eu oro com ela ali, fecho os olhos na oração, e ela ora para mim, e eu sinto ali. Aí eu falei assim: irmão, o seu telefone passa o dia todo ligado com a sua mulher, não é verdade? Eu disse: rapaz, tem dia que fica umas 3 ou 4 vezes eu ligo para ela. Eu disse: irmão, você acha que esse realmente é o melhor caminho? Já pensou, meus irmãos, cada vez que a gente fosse tentado aqui, ligasse um pouco, não ora por mim que eu estou sendo tentado. Meus irmãos, nós temos que quebrar a Tinha, a Oi, a Vivo, a Claro, os crentes ligando uns para os outros o tempo todo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós somos tentados, é todo dia. Uma vez por semana? Uma vez por dia? Uma vez por hora? Em todo tempo. Porque o diabo está ao nosso derredor como um leão, procurando a quem devorar. Ele está aqui o tempo todo, irmão, só os exceitos. Olha ali, olha para cá, fala isso, pensa aquilo, olha aquele negócio, olha, pensa, escuta, ouça isso. Ouça que minha diarista fala assim: ouça. Olha aqui, espia aquilo, preste atenção. Aí vocês vão toda hora e dizem: Marconi, ora por mim agora que eu estou passando por tentação. Eu disse: Carol, agora é a tua vez. Vai, Carol, olha aí. Mário, agora tu ora por mim, Mário, assim. Irmãos, eu vou ficar louco. Porque se você observar, quando Jesus enfrentou a tentação, Jesus não orou. Orou? Não. Satanás se manifestou. Irmão, Satanás apareceu. Quem ora contra Satanás é os crentes. Jesus não orou contra Satanás. Ele estava ali no deserto. Ele já estava em profundidade de oração. Está vendo como a gente está na primeira fase do jogo? Jesus já estava em profundidade de oração. Quando Satanás chegou, Satanás entrou, Jesus estava na quinta fase. Ele era o valentão, o chefão. Ele estava ali, era... Naquele momento ali, porque aquele jogo ali era 2.0. A cruz era o 5.0. Mas aí Satanás chegou para o chefão e disse: e agora? Manda que as pedras se transformem em pães. Foi o que Jesus fez, irmãos, para orar, não foi? Senhor, livra-me da tentação de transformar. Foi isso que ele fez, irmãos. Ele chegou e disse: Senhor, me dá força, me dá graça. Não, irmão, quando você faz isso, você está alimentando a tentação. Preste atenção, quando você faz isso, você está alimentando a tentação. Quer ver? Você vai orar, está sendo tentado, não é? Passa uma varoa bonita do seu lado, você está sendo tentado. Senhor, me ajuda, aquela irmã, Senhor, é tão bonita, Jesus, tem misericórdia. Oh, Senhor, aquele olhar daquele irmão, Jesus, me ajuda. Ele olhou para mim hoje: Senhor, tem misericórdia, meu Deus. Oh, Jesus, aquele irmão humilhado, Senhor. Oh, meu Deus, Senhor, oh, meu Deus. Aí você está na primeira fase e a tentação já é lá do final da coisa. Aí você começa a alimentar essa tentação. Jesus, quando Satanás chegou e disse assim: transforma a pedra em pão, ele não foi ali, irmãos, fazer agora, Deus, sai, vai. Não, ele não ficou nisso não. Ele ficou ali, irmão, já estava em oração. Ele já estava na profundidade da oração. E quando você está na profundidade da oração, você vai orar de novo, não, irmão. Ele só fez dizer assim: está escrito ao Senhor, não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Aí ele deu o primeiro tiro. Aí o gráfico, né, da vida do chefão diminuiu o texto. Aí Jesus ficou ali, estava inteirão ainda, irmãos. Mas sabe por quê? Porque ele estava fortalecendo a oração. Aí depois Satanás saiu que ele foi orar. Porque na hora da batalha, irmão, não é para a gente estar orando nessa hora, não. Nessa hora ele tem que batalhar. É como a pessoa que vai evangelizar alguém, aí vai evangelizar, bota a mão da pessoa e peraí que eu vou evangelizar você, Senhor, em nome de Deus, abençoe essa pessoa. Senhor, me dá graça para falar para ela, Senhor, a tua palavra, que seja sábia. Eu já vi gente fazendo isso, e eu olhava e dizia: não faça isso, não. Aí evangeliza a pessoa, peraí. Abençoa, Senhor, a casa dela, Senhor, olha para ela, abre o coração dela para que ela receba a tua palavra, Senhor. Aquilo vai criando um mal para a pessoa, irmão. Como é que a pessoa olha para ficar ali fazendo ali, não é, o raminho de cura naquela pessoa? Não, aquela hora você tem que falar, porque você já pressupõe que você já
Então, a oração, ela nos mostra o que nos atrapalha. Quais são as tentações que nos atrapalham a caminhada? Que nos atrapalham a missão? A porta da oração está para cá. Orai, disse Jesus, para que não entreis na porta da tentação. Preste bem atenção, irmãos, nós temos em nós uma natureza animal que é muito forte. Quando Deus nos criou do barro, do pó da terra, nós somos feitos com a natureza animal. Porque nós somos o corpo animal. Nosso corpo não difere dos animais, porque nós temos um coração, um pulmão, temos rins. Então, por exemplo, nós somos 98% dos primatas, como os símios, por exemplo, os chimpanzés. Os chimpanzés compartilham 98% do nosso DNA. Então o chimpanzé tem coração, tem 2 pulmões, tem rins, tem fígado, tem... enfim. Não sei se você sabe que um corpo animal, quanto menos complexo, mais resistente. Quanto mais complexo, mais frágil. Sabiam disso? Existe uma bactéria, um vírus, sei lá que bicho é aquele, que ele suporta, se houver uma explosão nuclear, se o mundo se acabar, aquele bicho é o único que vai suportar. É um bicho microscópico, que ele aguenta temperatura de 800 graus acima de zero e 600 graus abaixo de zero. Irmãos, é uma coisinha minúscula, insignificante, que não presta para absolutamente nada. Agora, nós somos seres complexos, porque nós somos seres complexos. Nós andamos de pé, não é? Andamos de pé como os símios, mas nós olhamos assim no prado como os equinos. Nós corremos e pulamos como um canguru. Nós subimos em árvores como os símios. Nós mergulhamos como os peixes. Nós nos juntamos em família como os lobos. Nós nos acasalamos como os leões. Nós somos a soma de tudo isso com a faculdade da razão. Então escute que nós temos uma natureza animal. Entende? Quando a gente tem violência com a pessoa, quando a gente faz sexo, irmãos, é com a natureza animal que a gente faz sexo. Ninguém faz sexo com a natureza espiritual. O sexo é feito com a natureza animal. Outro dia um irmão chegou para mim e disse assim: rapaz, eu estava na minha lua de mel. Eu digo: foi mesmo? Onde foi? Aí você acredita, pastor, que na hora que eu olhei para minha mulher ali, rapaz, nós olhamos ali, eu comecei a falar em línguas. Eu digo: irmão, faça isso. Eu vou até beber um copo d'água que eu passei e foi mal. Eu disse: irmão, não faça isso não. Eu disse: não, rapaz, e o pior foi o seguinte: eu comecei a falar em língua do lado, ela falando em língua do outro. Eu digo: irmão, é assim, deixa eu explicar, irmão. Não é para misturar as coisas não, assim, uma coisa é uma coisa ali, outra coisa é outra coisa aqui. Entendeu? Espera acabar uma, começa a outra, faz uma agendazinha assim, vamos fazer aqui uma agendazinha para começar uma coisa, acabar a outra, termina uma, começa a outra e tal, para ficar bacana, ficar bonitinho, não é? Mas o irmão, enfim, a prática dele era essa. Que Deus o abençoe. O momento espiritual dele lá é diferente. Se todo mundo fosse desse momento espiritual, não sei onde é que nós íamos chegar, mas tudo bem. A nossa natureza animal, ela é muito forte. E toda bobagem que a gente faz na vida é por causa da nossa natureza animal. É na verdade. Toda bobagem, lá atrás da sua vida. Se você não fez. Olha as bobagens que você fez, se não foi por causa da carne. E a carne é o quê? Obrigado, irmão. É a nossa natureza animal. A carne é aquilo que nos inclina às paixões. Tudo aquilo que você faz que dá vontade de fazer assim, ó, a sua natureza. Vamos fazer junto? O Arão fez uma cara bem direitinha, não é? Assim, ó. Não é? Então é a nossa natureza animal. Ninguém pode cortar essa natureza animal, porque senão não tem como se manifestar no mundo. Ninguém pode dar só o espírito. Nós não somos uma alma andando no mundo sozinho assim. Não. Precisamos dela para se manifestar. Agora nós também temos uma natureza humana, racional. Quando eu falo natureza humana, estou falando de natureza racional. É a faculdade da razão que nos dá o senso de distanciamento entre nós e aquilo que deve e que não deve ser feito. Por exemplo, o instinto de não matar, respeitar a ética, a moral, não é? A ética e a moral estão no âmbito da nossa natureza racional. Então nós temos uma natureza animal que não pensa essas coisas.
a natureza animal não pensa isso. Tem uma fotozinha na internet, é bonitinha, a gente vê aquele cachorrinho com as mãos assim, como se estivesse orando com um garoto, mas o cachorro não faz oração, irmão, para comer um pedaço de carne, não. Ele vai para cima e come, entendeu? E quando ele vê de longe, não é? Irmãos, a ração, eu provo ração para o meu cachorro para saber se a ração está boa, se não está. Quando eu vou comprar ração a granel, eu provo. Até uma camarada chegou e disse: mas tu come ração? Eu digo: não como não, eu provo para saber se meu cachorro vai gostar. Ele disse: como é que ele sabe que vai gostar disso? Se eu gostar, ele vai gostar, porque ele é meu cachorro. E aí é o seguinte: se for uma ração ruim, colega, gosto ruim é gosto ruim em qualquer canto. Aí eu provo a ração, pode dar que essa aqui está boa. Mas, irmãos, a ração é seca. A ração é seca. E o meu cachorro, quando eu pego e sacudo a ração e olho para ele já faz assim, ó, já lambe a boca, e a boca dele é uma boca cabeluda e seca também, e ele passa a língua ali, que ele já vai assim, ele já vai no instinto, entendeu? Esse instinto não tem razão. Eu estou ensinando ele a fazer uma oração, porque quando eu chego lá que vou dar a ração dele, eu digo: Sansão, sente. Meu cachorro é doutrinado em inglês. Aí ele senta, porque ele estava assim, irmãos, comendo igual um bicho, como diria minha mãe. Eu jogava a ração em cima do comedouro dele, ele já vinha desesperado. Agora não, estou educando ele para ficar um pouco mais racional, porque é isso que nós fazemos com os animais. Quando a gente bota um vestidinho, não é aquele povo que bota um vestidinho no cachorro, bota uma fivelinha, bota um negócio, sabe o que é isso? É tentar dar uma razão para o cachorro. Aí, por exemplo, o cachorro está lá, num canto na frente, o cachorro está chorando, é porque ele quer ficar aqui com a gente, porque ele... não é instinto de matilha, mas é porque ele tem falta, o cachorro, não é? A pessoa, por exemplo, cria um jumento, aí ela bota um ponto de luz lá no sítio, porque o jumento não pode ficar no escuro, porque quando o jumento ficar no escuro, vai ficar com medo do lobisomem, do babau, qualquer coisa. Irmãos, isso é tentar trazer razão para um animal que não tem. Aí meu cachorro, eu digo assim agora: Sansão, sente. Aí ele senta lá, eu boto a ração e digo: fica aí. O fique aí é a oração, que ele fica ali é a oração. Fique aí. Aí ele fica ali é a oração. Aí quando eu digo agora: como o seu, aí ele, como o seu é o amém. Aí ele vai para cima e come o dele. Entendeu? Então essa nossa natureza animal é compartilhada com os animais. Agora, nós temos uma natureza racional, que é o que nos dá sentido nessa vida, que faz com que a gente olhe a vida com outros olhos, não é? Que a gente não se entregue a esse instinto. Voltando à história do meu cachorro, que os irmãos já estão apaixonados por ele aí certamente. Eu saí um dia com ele, irmãos, pastor alemão linda, mas ele nunca tinha visto aquela cadela na vida. E meus irmãos, de longe, quando ele viu, ele levantou o pelo, o rabo ficou para cima, ele ficou bonitão, irmãos. Ele olhou e de longe ele viu, com aqueles olhos amendoados, ele viu de longe assim, uns 70, 80 metros. Ele olhou e disse: Sansão, vamos lá. Ele olhou para mim e disse: bora. Aí nós fomos lá. E quando nós chegamos, era uma senhora que estava. Eu disse: senhora, que cadela é essa? Tal, bonita, é nova ela? Já fui perguntando ali, né? Se é nova, ela tem 2 anos, tal, novinha e tal. E o Sansão cheirando a cadela, eu digo: minha senhora, essa cadela está com algum problema aí. Aí ela disse: ela está no cio. Eu não percebi não, mas o Sansão percebeu. E meus irmãos, a cadela estava no cio, e a cadela foi se encostando do lado do Sansão. Eu disse: senhora, deixa o Sansão ser feliz aqui hoje. Aí ela disse assim: não, essa cadela é minha filha, ela não quer que ela tenha bebês não. Eu disse: senhora, não é bebê não, é cachorro, que ela vai ter os cachorrinhos. A gente reparte, eu fico só com um, a senhora fica com o restante todinho. É só para o Sansão ter uma continuação da linhagem dele, cachorro bonito desse, morrer a linhagem dele com ele. Vamos lá fazer isso, deixa isso, a gente fica olhando para ali, nem faz nada não. E meus irmãos, o Sansão lambendo a cachorra na frente da gente, assim, na maior cebosidade, como se ele estivesse assim, lá no quarto reservado, ele lambendo a cadela na maior felicidade, olhando assim para o céu, e dizendo: veja como ele está lindo. Sabe por quê? Porque eles são meramente instintivos da natureza animal. Eles não têm a razão. O cidadão pode encontrar uma mulher na rua e se agir como animal. Encontra uma mulher na rua, já fica: rapaz, eu tenho que levar essa mulher para a cama agora. E você vai conhecer quando terminar de ver, como é seu nome mesmo, eu não sei como é. Isso é animal. Porque nós temos uma razão que diz: espera aí, rapaz, espera um tempo, tenha calma, respeite os processos. Mas nós temos uma natureza mais profunda, que é a natureza espiritual, que a Bíblia diz que o homem natural não conhece as coisas do Espírito, e o homem espiritual as discerne, porque elas se discernem espiritualmente. A oração, meus irmãos, é a única força
que domina a natureza animal? Por que nós vemos gente inteligente? Por que nós vemos um médico como o doutor Roger Abdelmassih? Um homem formado, rico, um homem milionário, que violentou mais de 70 mulheres no seu consultório de fertilização in vitro. Por que nós vemos um homem como o Tchepkevich, um médico famoso, renomado, com livros publicados, levando rapazes para a sua sala, dando calmantes àqueles rapazes, dando anestésico para aqueles rapazes, abusando sexualmente daqueles rapazes? Sabe por quê? Porque eles só tiveram a faculdade da razão. E a faculdade da razão não consegue dominar a faculdade do animal. Quando Jesus disse: orai, para que vocês não cedam ao instinto do animal que está em vocês. Por isso Jesus nunca cometeu pecado. Por quê? Porque Jesus foi um homem de profunda oração. Ele foi tentado em tudo, mas em nada ele cedeu, porque a porta onde Jesus entrava sempre era a porta da oração. E as pessoas tentaram a Jesus muitas vezes, querendo aclamá-lo rei dos judeus. E sabe o que ele fazia nessa hora? Entrava para o Jardim das Oliveiras e dizia: se eu for o rei dos judeus, a prensa não vai ter azeitona para tirar o azeite. Quando os gregos chegaram e disseram: nós vamos levar Jesus para o Areópago de Atenas, para que lá ele faça o seu discurso, Jesus disse: é a minha hora de ser glorificado, porque eu vou para Jerusalém. Em Jerusalém é que vai ser espremida a azeitona, e o azeite vai se estender sobre o Oriente Médio, sobre a Europa, vai atravessar o Atlântico, vai chegar no Brasil, vai chegar na minha vida e vai chegar na sua vida. É isso que significa a oração. E eu queria então orar com os irmãos aqui nessa noite.